Olá, estamos na live 64, trabalhando a lei da Eclésia, do dar e do se doar. Eu sou o doutor Mário Sérgio e vamos para a parte 8 da Eclésia, dar e se doar. Bem, até agora nós vimos 4 leis do poder da mente: a lei da virada, a lei da fé, a lei do esvaziamento e do jejum e a lei da eclésia do dar e se doar. Hoje nós vamos falar sobre perdão. O nosso curso é como uma cebola. Existem várias camadas e nós vamos descascando as camadas da cebola para camadas cada vez mais profundas, para anéis cada vez mais profundos. Já falamos sobre o perdão no nosso curso, mas como o nosso curso progride em faixas, estamos na faixa laranja do nosso curso de Diet Fitness Coach e Zen Master Coach, vamos voltar a falar sobre o perdão sob uma nova ótica, dentro da lei do dar e se doar. Então, nós vimos na lei do esvaziamento do jejum que quanto mais você se esvazia de si, das suas dúvidas, medos e preocupações que se encontram no futuro, mágoas, raivas, arrependimento, culpa que se encontram no passado, dúvidas que se encontram no presente, mais você se esvazia. E você se torna, então, naturalmente, sem esforço algum, um buraco que é preenchido pela natureza de bênçãos. Um ralo atrator de coisas boas para você, porque buracos e ralos se enchem, ficam cheios de abundância, sem nenhum esforço, como nos diz Sun Tzu, no livro Arte da Guerra. É melhor vencer sem lutar. E Jesus foi o grande mestre do esvaziamento. Eu vou repetir. Jesus foi e é o grande mestre do esvaziamento. Ninguém se esvaziou tanto quanto Jesus e atraiu tanto e pôde, portanto, distribuir tanto para o próximo. Você só consegue dar e se doar quando você está abundante de coisas boas. E para isso, nós temos que nos esvaziar das coisas ruins. Porque nós estamos tão cheios de coisas negativas que nós não conseguimos atrair coisas boas para nós, como um ralo atrai a água, que é algo que limpa, que purifica, que ajuda, que vivifica, que dá vida. E o pior, pela lei da atração, nós estamos cheios de coisas ruins que continuam atraindo para nós coisas e situações ruins. Por isso nós temos que nos esvaziar, e daí as recomendações de Jesus, como por exemplo, agradecer, que nós vimos na live 63, que é uma enorme técnica de esvaziamento. Jesus, como o grande mestre do esvaziamento, como o grande guru do vazio, o atrator das bênçãos, como o mestre das graças recebidas, e para receber você tem que estar vazio, Jesus pregou a gratidão como método de esvaziamento. O agradecer de coração. E hoje nós vamos trabalhar nesse nível mais profundo o perdão como uma técnica de esvaziamento e atração de tudo de bom para a sua vida. Podemos enxergar o perdão como uma técnica de esvaziamento, porque nós vivemos cheios de mágoas, raivas, ressentimentos, porque fomos ofendidos, fomos trapaceados, fomos abandonados,
passaram a perna na gente, nos deixaram, nos roubaram, nos feriram, nos fizeram mal de alguma forma, material, mental ou emocional. Tiraram do nosso tesouro, subtraíram coisas de nós, emocionais, físicas ou espirituais, ou materiais. Então, além da mágoa, além de nós estarmos cheios de mágoas, ressentimentos, dores emocionais, sensação de traição, de abandono, de decepção, de rasteira, estamos lotados disso. Ainda temos dentro de nós nós estamos lotados pelos cães da decepção, da falta, que subtraíram coisas de nós. Então nós estamos lotados de falta, lotados de insuficiência, lotados de carência. Não é só mágoas, raivas, ódios, mas estamos lotados de insuficiências, de perdas, de carências, lotados de falta, lotados de limitação. E imaginam que tudo isso está atraindo para nós, gente. Imagina que tudo isso está atraindo para nós. Só coisa ruim. E a gente faz novena e não vem coisa boa. E a gente faz promessa e não vem coisa boa. E a gente medita, e a gente ora, e a gente sobe um monte, e a gente lê a Bíblia, e a gente participa de igrejas, e a gente mentaliza, a gente visualiza, a gente imagina 3 vezes por dia e nada de receber o que a gente deseja. Continuamos presos a um ciclo kármico de horrores, de dores, de atração, de problemas. Por quê? Porque não adianta você imaginar sem antes se esvaziar dessas perdas, dessas sensações de limitação e carência, de insuficiência. Não adianta você visualizar, não adianta você imaginar, não adianta você cantar mantras, não adianta você mentalizar, não adianta você falar palavras positivas, não adianta você orar, não adianta você meditar, não adianta você pertencer à igreja, não adianta fazer novena, se você não se esvaziar. Jesus Cristo é o mestre do esvaziamento. Ele é superior a qualquer criatura aqui na Terra, porque nenhum mestre conseguiu se esvaziar como ele se esvaziou. E ele tinha esse segredo fantástico para nós. Quer se dar bem na vida, quer ter vida com abundância? Esvazie-se. E o perdão é o caminho natural para a gente se esvaziar dessas sensações de falta, dessas sensações de limitação, dessas sensações de carência, que estão atraindo coisas ruins para nós e repelindo as coisas boas que a gente deseja fazendo novenas, orações, promessas, meditações, visualizações, imaginações ativas, etc. Nenhum mestre falou tão claramente quanto Jesus sobre o esvaziamento. Só que essa tradição foi perdida nas traduções da Bíblia e do ensino errado de mestres para discípulos que começou logo após a passagem de Jesus para o plano espiritual, onde ele continua atuando firmemente a nosso favor. Então, neste nosso curso de coaching, nós estamos restabelecendo a verdade verdadeira sobre o Evangelho e como é isso importante para nós coaches e para a nossa prática de coaching com os nossos semelhantes, com os nossos clientes. Porque os nossos clientes vêm até nós desejando mudanças, atrair coisas boas.
e não estão conseguindo. E por quê? Porque estão cheios, estão lotados de sensações de perda, de carência, de insuficiência. Então, por exemplo, temos que dar exemplos. Aquela pessoa que foi abandonada por um namorado ou por uma namorada, ela está lotada de sensações de perda, de abandono, de carência. Como ela vai conseguir receber coisas da vida, coisas boas? Que Cabala significa receber em hebraico, a ciência de receber. Receber é uma ciência além de uma arte. E nós percebemos então que essa pessoa que foi abandonada, além de estar magoada, com raiva, com ódio, decepcionada, atingida na sua autoestima, ela ainda está se sentindo carente, em falta, limitada, decepcionada. E está emitindo isso para o universo. Atraindo mais disso para ela e em torno da vida dela. Por mais que ela faça novenas, orações, participe de igrejas, círculos esotéricos, faça trabalhos espirituais na mata, despachos, macumba, tarô, yoga, meditação, ela tem de se esvaziar. E esse é o primeiro ponto. E como é que você se esvazia de um abandono amoroso que está lotando você de decepções, de mágoas, de sensação de carência, perdas e faltas? Perdoando. Perdoando. Perdoar não é concordar com o que o outro ou a outra fez. Perdoar não é achar que está tudo bem. Perdoar não é achar que não foi lesado. Perdoar não é conviver com aquela pessoa. Perdoar não é apoiar a pessoa na continuidade dos erros. Perdoar é você não mais amaldiçoá-la, não mais guardar raiva dela, não mais desejar o mal para ela. Você não tem que conviver com a pessoa, andar com ela no dia a dia, ser amiga dela novamente. É só desejar a ela em oração todo o bem do mundo. Agradecer a passagem dela, gratidão. Lembram da live 63? Gratidão. Agradecer a passagem dela pela sua vida e entender que cada um tem um caminho, cada um tem uma continuidade nesse mundo, tem um roteiro. Então, não é você voltar a viver com ela, não é conviver com ela, não é apoiar o erro dela, é você desejar que ela se modifique de acordo com os padrões do Evangelho, de acordo com a regra de ouro. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito e não fazer ao próximo o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Que ela se converta ao bem e pratique o bem. Tal eu, Mário Sérgio, e você, caro estudante de coaching, também precisamos continuar a nossa renovação pessoal, porque nós não somos santinhos. Nós também falhamos, nós também erramos e precisamos do perdão e misericórdia dos outros para nós. Não é só os outros que erram para conosco, nos deixam decepcionados, traídos, carentes, insuficientes. Nós também fazemos isso com o nosso próximo muitas vezes. Eu já fiz muitas vezes. Eu já decepcionei pessoas também. Já também abandonei pessoas, deixei pessoas. Então não tem ninguém santo neste plano. E nós necessitamos de mudança ética e moral.
de mudança espiritual. Todos nós pecamos e erramos. Então nós temos que parar com essa história de que só o outro erra conosco, que nós não erramos com ninguém, porque isso não é verdade. Nós nos devemos perdão mutuamente. Então, perdão é deixar a pessoa seguir adiante, orando para que ela se modifique, e nós também nos modifiquemos. Então, se você também foi roubado na sua empresa, perdeu uma promoção, seu empreendimento quebrou porque o seu sócio ou a sócia te roubou, te enganou, todo tipo de perdas, carências, limitações, decepções, abandonos, traições, nós devemos perdão ao nosso semelhante. Nós precisamos fazer isso. Tem um outro ponto também muito importante. Às vezes, quando nós somos magoados, abandonados, traídos, decepcionados e levamos rasteira, aquilo pode nos traumatizar e nos marcar. Nos marcar tanto que nós, a partir daí, não somos mais nós mesmos. Nós só vivemos aquele trauma que aquela pessoa nos fez ou que nós deixamos a pessoa fazer em nós. Eu deixo de ser Mário Sérgio e você deixa de ser você. E passamos a viver em função daquele trauma do passado, daquela decepção do passado, daquela perda do passado. E isso é horrível, nós estamos deixando alguém que nos traiu, que nos abandonou, que nos magoou, definir quem somos nós. Nós deixamos de ser nós mesmos para ser aquele trauma, aquele abandono, aquele problema, aquela situação, aquela dificuldade. E isso é o pior, porque nós perdemos a nossa alma. O outro passa a nos definir, aquela situação passa a nos definir. Nós não somos mais nós mesmos, nós estamos lotados de pensamentos, emoções e mágoas e raivas e ódios e culpas daquela situação que aconteceu. A gente só pensa naquilo 24 horas. Eu atendi certa vez uma paciente cujo marido a abandonou por outra mais nova que ela, e ela veio no meu consultório depois de 24 anos desse ocorrido. E ela continua só falando do marido ou do ex-marido com mágoa e raiva e da mulher dele. 24 anos ela não é mais ela mesma, ela engordou, ela elevou a pressão arterial, ela ficou diabética, ela nunca mais namorou ninguém, ela nunca mais se relacionou com ninguém, ela se isolou num casarão e se encheu de cachorros e gatos. Ela nunca mais curtiu a vida, ela nunca mais foi no cinema, ela nunca mais soube passear na rua, ela fica trancada dentro de casa o tempo todo, ruminando ódio contra o marido e a nova esposa do marido há 24 anos, pessoal. É um caso que nós temos que ter muito amor e carinho para lidar, porque ela cultivou tanto essa mágoa e essa raiva e esse ódio, que ela não é mais ela mesma. Ela deixou de ser ela para ser essa raiva ao ex-marido e à esposa do ex-marido. Ela vive isso 24 horas por dia. A relação que ela tem é com a televisão. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque ela não perdoou. Ela não se esvaziou dessa mágoa, dessa raiva, desse ódio, desse ressentimento. E ela deixou de viver a vida. Porque o perdão, gente, na verdade é para nós mesmos. Ele passa pelo outro, mas é para nós. Veja só, o ex-marido dela está vivendo muito bem a vida, viajando, passeando para o exterior, com a nova esposa que também está vivendo uma nova vida, viagens, passeios, namoros, encantos, sexo,
do bom e do melhor há 24 anos. Esse novo casal está curtindo a vida. Mas essa minha paciente está há 24 anos parada no tempo. Nunca mais foi num show, nunca mais foi num baile, nunca mais ouviu música em casa, nunca mais visitou parentes, nunca mais fez caminhada, nunca mais viu o sol, só sai de noite, nunca mais viu a lua, nunca mais apreciou nada, ficou diabética por causa da raiva, da mágoa, do ressentimento, engordou horrores, tem dores graves no corpo todo, particularmente por causa da obesidade, em toda a coluna, em todas as articulações das mãos, dos cotovelos, dos joelhos e dos pés. Então você acha que o perdão é para quem? Você acha que o perdão é para quem? É para o ex-marido e para a nova esposa? Ou é para ela mesmo no fim das contas? Porque o maridão está lá, o ex-maridão está curtindo a vida, a nova esposa também, há 24 anos, não é meio ano, não é um ano, não é 2 anos. Há 24 anos, eles estão curtindo a mágoa dessa minha paciente, a raiva dela, o ódio dela, afetou o ex-marido? Afetou a nova esposa? Não. Eles estão curtindo a vida, estão vivendo a vida. Está afetando única e exclusivamente a minha paciente. E é meu dever fazê-la progressivamente enxergar isso, que o perdão é para ela, porque só ela foi detonada nesse processo, só ela foi destruída, só ela deixou de viver a vida, só ela parou no tempo, só ela deixou de existir, deixou de se definir por si mesma para se definir por esse evento traumático, que agora é ela. Ela deixou de ser ela para ser esse evento traumático de abandono, perda, carência, limitação, traição, solidão. E naturalmente que com o tempo eu vou fazê-la chegar lá, nesse ponto dela voltar a ser ela mesma. Mas para isso ela vai ter que esvaziar-se dessa mágoa toda, dessa raiva toda, desse ódio todo e compreender que cada um tem que seguir o seu caminho. E quando ela se esvaziar, Deus vai enchê-la com abundância. Porque isso é só um teste, gente. Alguém nos deixa para Deus nos trazer alguém melhor. Ou você acha que Deus é pobre? Que a vida depende só de você ou de mim? A gente se esvazia porque Deus vai nos trazer uma nova relação amorosa. Alguém te traiu numa empresa, te deu uma rasteira, você quebrou? Se você confiar em Deus, perdoar e se esvaziar disso tudo, dessas mágoas todas, Deus vai trazer novas ideias para novos empreendimentos, novas oportunidades, novas coincidências significativas, novas apresentações que vão te encher de dinheiro, que vão te abrir uma nova empresa para você, um novo caminho empresarial para você. Até parece que Deus é pobre e não consegue te arrumar uma nova empresa, um novo amor, um novo emprego, um novo cargo muito melhor. Nós esquecemos frequentemente que Deus é a seiva da árvore, Deus é a nossa seiva. É Ele que nos alimenta. Perdeu amor? Perdoa, virá um melhor. Perdeu emprego? Perdoa, virá um melhor. Perdeu uma empresa, quebrou, foi traído, foi roubado na empresa, virá uma empresa melhor, porque Deus vai te dar, Deus vai me dar se nós nos esvaziarmos da mágoa, da raiva, da sensação de carência, da sensação de insuficiência, da sensação de limitação, da sensação de pobreza. Parece até que o universo não é rico, que o universo é pobre. Gente, o nosso Deus, o Deus de todos nós, criou galáxias sem fim. Só a Via Láctea é tão rica que tem cerca de pelo menos 100 bilhões de estrelas. E nós calculamos que além da Via Láctea, que é a nossa galáxia, existam outras 100 bilhões de galáxias
com 100 a 200 bilhões de estrelas. Será que um Deus tão rico assim, tão afortunado, não consegue arranjar um novo e melhor amor para nós? Será que um Deus tão rico assim vai nos deixar tão pobre que não vai nos arrumar um novo e melhor emprego, uma nova e melhor empresa, uma nova e melhor ideia para a gente ficar rico? Nós não temos essa dimensão que certas perdas ocorrem para a gente ganhar lá adiante. Certas perdas são bênçãos, são livramentos para nos dar uma vida ampliada. Então, Jesus tinha tudo isso em mente quando ele pregava o perdão como mestre do esvaziamento. E o perdão como uma das grandes técnicas de esvaziamento para a gente poder receber esse novo amor, esse novo emprego, essa nova posição social, essa nova empresa, novas oportunidades, mais dinheiro, mais saúde, mais cura e um monte mais de coisas para a gente poder o quê? Ficar pleno e compartilhar com todos à nossa volta. É dar, é receber, dar e se doar. Você ficará tão abundante quando você perdoa, e eu também, que nós vamos ter para doar para todo mundo, igual a mangueira, quando dá manga, sobra manga, não dá nem para chupar tanta manga. Então, o perdão não é concordar com o erro da pessoa, não é amparar ela no erro dela. Perdão é desejar que ela se transforme moralmente, como nós também precisamos, e orar pela transformação dela e pela transformação nossa. Agradecer o tempo que nós tivemos com ela, o que nós aprendemos de bom com ela, e orar para que ela melhore o lado ruim dela, ficando mais parecida com Jesus, com São Francisco Buda, como nós também precisamos ficar. E quando nós nos esvaziamos da mágoa, da raiva, da sensação de insuficiência, de falta, de carência, de limitação, através do perdão, não só nós nos enchemos de abundância divina, que vai mudar a nossa vida para muito melhor em todos os aspectos, mas finalmente a gente volta a ser nós mesmos, porque, como eu disse anteriormente, o perdão é para nós. Na verdade, é para nós. Passa pelo outro que nos ofendeu, mas é para nós. Como o caso dessa senhora que eu falei. Quem está prejudicada ali? Só ela, com a mágoa dela. A mágoa dela, a raiva dela, o ódio dela, a carência dela, só afetou ela. Paralisou a vida dela por 24 anos. Ela está há 24 anos sem curtir a vida, em nenhum aspecto. Ela engordou, ficou diabética, hipertensão arterial, gente. Próxima de um... Já teve um infarto. Não, ela não teve infarto, não. Ela teve entupimento arterial no coração, que foi desbloqueado, mas ela já teve um derrame, um acidente vascular cerebral. E o ex-marido? E a nova esposa? Apesar de toda a mágoa e raiva e ódio dela e ressentimento, houve alguma coisa com os dois em 24 anos? Não. Estão muito felizes viajando para o exterior, passeando, beijando na boca, postando fotos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Então isso tudo só afetou quem? Ela. Então o perdão dela tem que passar pelo ex-marido e pela nova mulher do ex-marido, há 24 anos. Mas é para ela que vai funcionar, porque ela deixou de ser ela mesma para ser aquele trauma do passado. Ela deixou que o ex-marido e a nova mulher definissem quem era ela. Uma carentona, uma diabética, uma obesa, uma pessoa que está quase infartada, uma pessoa que já teve derrame, com dores na coluna horrendas, dores na articulação. Então o perdão passa pelo outro como técnica de esvaziamento. Mas no fim das contas é para mim, é para você o perdão. E aí finalmente nós começamos a voltar à nossa melhor versão, porque nós nos esvaziamos desses ressentimentos todos, desses mares de mágoa, desses lagos de ódio, e voltamos a receber de Deus abundância, prosperidade, atingindo a nossa melhor versão. E é por isso que Jesus é um mestre do esvaziamento. Nós temos que dar e doar perdão para a gente se encher de abundância, parar de atrair coisas negativas, ruins para a nossa vida por causa da mágoa, das dores, dos ressentimentos.
Pessoal, eu sou o Dr. Mário Sérgio. O meu celular e WhatsApp é o 024 9 81 15 03 29. Para sessões online de coaching, à distância por vídeo, no WhatsApp, ou para sessões presenciais. Vamos ficar por aqui na nossa live 64, abençoando a todos vocês com Deus e muita abundância e com muito esvaziamento. Até o nosso próximo encontro.